que eles vão colocar tudo lá. Se tu é doido, eu vou ficar agora. Valeu, valeu. Vai lá, mulher, vai lá. Curta lá. Essa dica aí que eu dei. Boa noite, gente. Agora a gente vai para a nossa última palestra do dia e vai ser com o curso de Geografia com o Renan e o professor Bruno, né? E é isso, espero que vocês aproveitem para tirar muitas dúvidas e que seja também muito vantajoso para vocês que estão apresentando. E é isso, vocês têm 1 hora e o tempo é todo de vocês. Podem começar. Boa noite. Boa noite, gente. Eu sou Renan, eu curso o primeiro período de Geografia na UFRN e eu vou trazer para vocês um pouco da visão do discente de Geografia, né? O que a gente espera, a nossa realidade como aluno, certo? Vou começar aqui para vocês. Bom, daí apresentar aparecendo, né? Não. Deixa eu tentar colocar aqui de novo. Só um momento, gente. E aí, foi? Ainda não. Professor, se não quiser se apresentar enquanto eu coloco aqui rapidinho. Tentar ver, né? Joia. A minha tela já está sendo compartilhada, todos já me veem? Sim. Joia. Bem, iríamos inverter, começar pelo nosso colega Renan, a falar sobre o curso de Geografia, né? Boa noite a todos. Eu sou o professor Bruno Cleiton, trabalho já com Geografia há alguns anos, e vou compartilhar aqui uma tela para que a gente siga na nossa apresentação. Aí, Renan, acho que a gente pode inverter, né? Para dar fluidez, não tem acho que problema. Não tem problema, Tranquilo. Então, vou compartilhar aqui a tela, pessoal, para que a gente comece a falar do curso de Geografia. Acredito que todos já conseguem ver minha tela. Por favor, se alguém da organização puder me dar um ok, eu agradeço. Tá ok. Ok. Bem, primeiramente gostaria de agradecer à organização pelo convite, me senti muito lisonjeado e orgulhoso em fazer parte dessa ação tão bacana, organizada inclusive por jovens voluntariamente, né? E solidariamente nesse momento que vivemos. Então, como eu disse há pouco, eu sou o professor Bruno Cleiton, e nesse momento nós iremos falar um pouco sobre o curso de Geografia, curso esse que é ofertado em nível superior. Nós trouxemos algumas informações que vamos dar desdobramento aí na nossa fala, e deixo já de antemão aberto o canal de diálogo para todos, postarem suas dúvidas, os seus questionamentos, que no momento da nossa fala aqui, inclusive, a gente já pode ir os retirando, tanto eu como o Renan, tá? Bem, quem sou eu?
geralmente em apresentações, em palestras, exposições, a gente sempre fala um pouquinho de si, das nossas formações, né? E eu acho que esse momento, sobretudo para mim que vou falar da geografia, acho que vai ser muito importante estar falando especificamente quem sou, porque nesse momento a gente vai estar se apresentando e falando um pouco das nossas experiências também no curso. Então, naturalmente a gente já faz isso, mas de uma forma mais enxuta, a gente vai tentar falar um pouquinho mais, porque daí de cara a gente já está mostrando para vocês e falando para vocês as possibilidades de atuação da área de geografia enquanto geógrafo licenciado, sobretudo, que é a minha formação. Então, eu sou geógrafo, formado pela UFRN, me formei no ano de 2007, né? Sou licenciado. Nós veremos mais adiante que existem duas possibilidades no curso de licenciatura, né? No curso de geografia, que é a licenciatura e o bacharelado. São duas habilitações previstas. Eu tenho especialização na área de educação ambiental e geografia do semiárido, pelo UFRN. Tenho cursado uma especialização em tecnologias educacionais, EAD. Sou mestre em desenvolvimento e meio ambiente, doutor em geografia. Faço pesquisas em algumas áreas na área da geografia e das ciências ambientais, na área de geociências, em educação. Sou professor da rede básica, de educação básica, né, ensino fundamental e médio, na Secretaria Estadual de Educação. Sou professor universitário e sou revisor de algumas revistas de áreas diversas, porque, como eu disse, além de avaliador da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia da USP. Como eu disse, frequentemente a gente já se apresenta, em linhas gerais, em palestras, mas eu achei importante esmiuçar um pouquinho para que se tenha, como a minha formação, minha trajetória profissional, particularmente, ela foi bastante ampla. É claro que a geografia, ela possibilita, enquanto curso, enquanto possibilidades de atuação, muito, mas muito mais oportunidades do que essas que eu aqui estou apresentando, mas aqui a gente tem já um quadro de uma diversidade grande de atuações, de formações e de atuação no cenário em linhas gerais, né? Então, formação na geografia, mas tenho atuação na área de educação ambiental, é uma das possibilidades na geografia, parte de geografia do semiárido, uma área ampla, muito ampla hoje, com uma necessidade muito grande, que é de tecnologias educacionais. Aqui nós temos um pouco da área de meio ambiente, que é um dos braços da geografia, a área ambiental, né, a área física em si. A parte de ensino, né, experiência com pesquisa, com ensino. Enfim, esse já é um pouco do desdobramento daquilo que nós vamos apresentar mais especificamente adiante, em termos de possibilidades de atuação enquanto formado na geografia, tá? Só em termos de, para não passar sem um comentário, em relação a essas revistas, perceba que aqui nós temos revistas em 4 áreas: revista na área de meio ambiente, revista na área de geociências, na área de geografia mais especificamente, e na área de educação. Então, aí você tem um pouco das possibilidades, inclusive, de atuação do geógrafo enquanto mercado de trabalho, mercado profissional. Não dá para começar qualquer discussão, né, apresentação, acredito que nas outras exposições dos cursos, os colegas também fizeram isso, sem falar o que é a área, né, o que é a geografia. Em geral, nós temos aqui, com certeza, um público um público prioritário de jovens, né, alunos que estão concluindo o ensino médio, então irão realizar o Enem mais adiante, então, com certeza, já estudam a geografia há muito tempo, desde o ensino fundamental 1, passando pelo fundamental 2 e pelo ensino médio. Mas uma pergunta muito difícil de se responder, até para nós profissionais, com uma boa experiência, é o que é a geografia em termos conceituais. Particularmente, eu usei até um conceito que nós trabalhamos na nossa tese, para falar um pouquinho o que seria a geografia, né? Então, a geografia é uma ciência que objetiva analisar e compreender as relações entre o homem, ou a sociedade, e a natureza, a partir de uma visão temporal, ou seja, relacionada ao tempo, os processos históricos, espacial, ou seja, a distribuição desses fenômenos, desses aspectos da relação sociedade-natureza no espaço geográfico, né, nos diversos territórios, nos diversos lugares, de forma plural, ou seja, variada,
e de forma holística. O holístico aqui significa de uma maneira integrada, né? De uma maneira complexa. Então, esse é um dos inúmeros conceitos que podemos ter em relação à geografia. É uma ciência que tem um arsenal muito grande de potencialidades e que tem como característica principal esse olhar amplo para as várias questões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Só complementando, professor, rapidinho. Sim, fica à vontade. Uma coisa muito interessante que o senhor falou, né? Que a gente estuda geografia desde o fundamental, desde pequeno, perpassa pelo ensino médio, enfim. Mas uma coisa que é muito marcante é quando a gente chega na universidade, né? Que a gente percebe que a visão que a gente tinha da geografia no ensino médio, no ensino fundamental, é uma visão enxuta, né? Uma visão simplificada. Aí quando a gente chega na faculdade, na universidade, a gente começa a enxergar esses vários campos da geografia. Antes o que era uma visão assim direta, começa a se abrir, né? Um leque enorme de opções. E é muito interessante. Perfeito, Renan. É sempre bom essas falas, uma coisa vai puxando a outra, mais adiante eu vou mostrar as áreas em si da geografia, o quanto é complexo, inclusive, classificá-la. Na verdade, o momento é agora, inclusive, próximo. Quais são as áreas ou sub-áreas da geografia, né? Também, se conceituar a geografia é algo difícil, seja hoje ou seja ao longo da sua história, sempre foi muito difícil, porque ela sempre esteve relacionada com várias áreas. Encontrar as áreas especificamente da geografia e sub-áreas também não é uma tarefa simples. Eu vou usar aqui um link de uma classificação que é da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, da CAPES, para apresentar para vocês o quanto que a geografia ela tem. Isso daqui é um órgão, uma fundação, para quem não conhece, uma fundação em nível federal, né, que, nesse caso, trata de várias questões de ensino superior, e aqui eu tenho um quadrozinho de classificação das diversas áreas. Então, rapidinho a gente dá para passar aqui, fazendo uma pesquisa. Geografia, ela pode ser entendida na parte de geografia física, ela está na área de geociências, né? A gente for buscar aqui mais rapidamente. A hidrogeografia que se estuda também está em geociências, a fotogeografia está em geociências, a fitogeografia, que a fito você tem aqui uma relação com os recursos vegetais, com o meio biótico, com o meio biológico, né? Já está aqui na área de botânica. Temos uma área específica para a geografia, que vai dividi-la em geografia humana, população, agrária, urbana, econômica, política, regional, teoria do desenvolvimento regional, regionalização, análise regional. Ou seja, aqui, para cada uma dessas aqui, você tem inúmeras ramificações, a parte de geografia humana, das populações, e, consequentemente, várias conexões com outras áreas, né? Eu fiz aqui esse rápido passagem, se tratando de onde entra a geografia, sem levar em consideração que várias outras áreas dessa daqui também se estudam na geografia, como a meteorologia aplicada, a climatologia, a pedologia, enfim, são inúmeras as áreas que são estudadas na geografia. Alguma coisa, Renan? Não. Se quiser, a gente já pode ir fazendo essa comunicação. Então, visto que existe uma certa dificuldade, até pelos próprios geógrafos, de enquadrar a geografia dentro de uma área, só recapitulando, no ensino médio, para os colegas que vão fazer o Enem, a geografia é classificada dentro de uma das áreas, né, do Enem, que é as ciências humanas e suas tecnologias. Já é um enquadramento da geografia em uma área. E daí vem algumas perguntas relacionadas a verdades e mentiras, entre aspas, que às vezes é desconhecimento mesmo, sobre o curso de geografia, né? A primeira delas que nós colocamos aqui no curso de geografia se exige decorar nomes de lugares, de países, estados e capitais. Isso é verdade ou é mentira? Na verdade, isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Se tem essa ideia de que na geografia você precisa decorar, o geógrafo ele sabe o nome de todos os países, de todas as capitais dos países, de todos os estados, todas as cidades.
Isso, na verdade, é como o Renan disse agora há pouco, ainda é uma herança de uma história, da história praticada da geografia, principalmente no ensino, em que se trabalhou durante muito tempo e ainda se faz bastante, a questão da decoração mesmo, né? De se decorar, de se memorizar aspectos relacionados aos lugares, nomes de rios, nomes de cidades, de países, enfim. Então, isso não é verdade, isso é, entre aspas, um mito, né? No curso de geografia se trabalha muito a análise crítica dos processos. Pode dizer, Uma né? coisa que é muito engraçada, né? Porque geralmente associam a figura do geógrafo à figura de um mapa humano, né? Isso. Essa questão de decorar, você, vamos lá, pagou a matéria de cartografia, né? Então você tem por obrigação saber os nomes de todas as capitais, todas as cidades, rios, lagos, etc. É mais como se fosse um dogma, Mito, né? Sei lá, vamos dizer assim, que colocam o próprio geógrafo. Perfeitamente. E é um histórico de uma geografia que foi praticada, como eu disse, durante muitos anos, e que só passou a mudar essa visão mais dos anos 90, 80, mas principalmente 90, nos anos 2000 para cá. Para trás se era praticado muito dessa forma mesmo, e feita, inclusive, por pessoas que não eram formadas em geografia. Vale a pena destacar que os primeiros cursos de formação em termos de licenciatura plena, eles só vão ocorrer na geografia a partir da segunda metade do século passado, né? E houveram vários problemas durante esse período, enfim. Então, a geografia é outra verdade ou mentira, mitos ou verdades, né? A geografia serve de base para outras áreas? Sim, a geografia serve sim de base para muitas outras áreas, né? Se for pegar para a área de ciências humanas e sociais aplicadas, tem interação com a administração, com a economia, com as ciências sociais, com a própria história, que já foi antigamente, se ensinava como sendo uma disciplina só, geografia e história. Se for para a área das geociências, como eu disse, tem ligação com a física, que muita gente não percebe, mas tem, com a biologia, com as engenharias em si, enfim, tem ligações com muitas e muitas áreas, né? Inclusive até com as áreas relacionadas às áreas da saúde. Terceiro ponto que nós trouxemos, a geografia é um curso de humanas. Hoje se fala muito, dentro de um reducionismo que se faz em relação às áreas, existem muitas áreas, né? Mas hoje se fala muito somente entre os jovens. Eu sou de humanas, eu sou de exatas, como se só tivessem duas áreas, né? Existem várias áreas, as áreas de ciências sociais aplicadas, a área da gestão, hospitalidade, negócios, ciências médicas, enfim. Então, a geografia pode ser entendida, eu coloquei aqui em amarelinho, pode ser entendido como um curso da área de ciências humanas, mas também pode ser entendido como um curso na área de geociências, como eu mostrei agora há pouco, né? Pelas suas várias, pelas suas características mesmo, em termos de formação. Então, quem estuda geografia, ele vê as bases da área, das áreas relacionadas às ciências humanas, mas também vê as bases também da área física, né? Outra questão para a gente se questionar. Cursando geografia, só serei professor? O erro dessa frase é o sozinho aí, né? O só serei professor, não. Não necessariamente, mas poderei também ser, né? Poderei também ser, né, Renan? Existem duas possibilidades, dentre várias, em termos de habilitações, licenciado e bacharelado, e dentro dessas habilitações existem várias possibilidades de campos de atuação. Daí, essa frase, por si só, da forma como está escrita, não é verdade, né? E, por último, uma que eu trouxe, fiquei até meio pensativo em trazê-la ou não, e se também valeria a pena mostrar algumas coisas em relação a salários, mas eu vou deixar para quem tiver curiosidade buscar a questão de salário, né? A questão é, todo professor ganha pouco e trabalha muito. Essa é uma frase que é bastante dita, historicamente isso é um fato, né? Os professores realmente ganhavam pouco, continua ainda com alguma diferença em relação a algumas profissões, em relação a algumas esferas municipal, estadual, federal, mas isso por si só não é uma verdade, né? Da forma como está escrito, não é verdade. Primeiro, porque existe uma diferença muito grande
para aqueles que gostam de estudar, para aqueles que se dedicam aos estudos, aí fica a dica para o nosso colega Renan, e para todos que quiserem realmente seguir na profissão, vale sempre a pena estudar, pessoal. Quem termina uma graduação, quem termina um curso superior, para quem vai entrar agora não tem muito essa noção, ele faz uma graduação, é o que se chama nível superior, né? Primeira fase do nível superior, digamos. Depois ele pode fazer uma especialização, depois ele pode fazer um mestrado, depois ele pode fazer um doutorado. E quando se trabalha, por exemplo, com ensino, no caso aí do professor, o valor do salário, ele é relacionado à titulação que o professor recebe. Então, se um professor, por exemplo, ele é, entre aspas, só graduado, ele recebe X. Se ele tem especialização, ele recebe X mais alguma coisa. Se ele tem mestrado, ele recebe X mais outro valor. Se ele tem doutorado, ele recebe um valor bem maior. Então, o que eu quero dizer é que essa frase não é verdade. Hoje se tem bons salários, inclusive, principalmente na iniciativa pública, concursos para professor em nível municipal, estadual e principalmente federal, tem bons salários. Deixo aí como curiosidade, quem quiser, coloque lá no Google, piso salarial do professor, que é um piso só no Brasil. Vocês vão ver que é um salário que pode ser melhorado, é claro, mas comparado hoje com algumas profissões, nós não estamos numa situação inferior como era antes, né? Então, essa frase não é correta, não. Isso vale não só para geografia, tá? Mas para qualquer outra licenciatura, seja química, física, biologia, matemática, história, enfim. Quais as habilitações em geografia? Então, nós temos, como eu já tinha antecipado, 2 habilitações. Também se chamam, algumas vezes, de modalidades, né? Então, quando os colegas forem realizar a avaliação do Enem, depois fazer a escolha do curso, né? Principalmente via ProUni, vocês vão estar lá selecionando o curso lá, Geografia. Vão ter 2 possibilidades, a licenciatura e o bacharelado. Qual a diferença entre os dois? A diferença entre essas 2 habilitações. Na licenciatura, a formação na geografia, o curso é de geografia, mas a formação é mais voltada para o ensino, né? Para o ensino. Quem é, como o meu caso, eu sou um geógrafo, e a minha habilitação, quando eu entrei no curso de geografia, entrei já para a geografia licenciatura plena. Ou seja, eu posso atuar em qualquer nível da educação, chamada educação escolar, né? Que pega desde a educação básica e inclui também, se aí, o ensino superior. Então, a licenciatura, a geografia, curso de geografia, licenciatura, ela forma profissionais para trabalhar principalmente com ensino. Mas eu irei mostrar daqui a pouco que existem possibilidades de ensino que não estão relacionadas necessariamente à sala de aula, como vocês conhecem. Mais adiante eu vou mostrar. Já o bacharelado, o geógrafo bacharel, é um profissional, a formação está mais voltada para o exercício profissional e mais técnico em relação às várias análises, né, que o profissional geógrafo ele desempenha na sociedade. E aí ele pode estar atuando tanto no setor público, né, nos municípios, no estado ou na esfera federal, como ele pode estar atuando também na esfera privada, inclusive constituindo uma empresa, se ele desejar, ele pode abrir uma empresa, atuando na área, por exemplo, na área ambiental, né? Com consultoria, mais adiante eu vou mostrar, consultoria, auditoria, com perícia, com licenciamento ambiental, com geotecnologias, que hoje é algo muito, muito, muito solicitado, a parte de geotecnologias. Hoje se utiliza, por exemplo, muita parte de drones, nesses estudos geoambientais, levantamentos ambientais, enfim. Então, a formação é um pouco diferente, as bases são iguais, né? A base da coisa é igual, mas o perfil que se deseja, ele é diferente. Quer dizer alguma coisa, Renan? Não, o senhor falou a questão do licenciamento, né? O bacharel, ele tem essa possibilidade. Sim, atua fortemente. Aqui eu vou mostrar um pouquinho. Geralmente sempre me perguntam, né? Professor, mas qual é a diferença que há, e é bom para vocês que estão acompanhando, em termos de quais são
as diferenças em termos do currículo, o que é que se estuda. Geralmente se tem muita ansiedade, todo mundo que quer entrar no curso, saber o que é que se estuda, né? Então, se vocês também tiverem curiosidade, colocarem lá no Google, colocarem PPC, curso de Geografia, vão aparecer os projetos de cada curso em cada habilitação. Aqui, por uma questão só de exemplificar, eu trouxe o PPC dos cursos presenciais da UFRN. Uma coisa eu acho importante destacar. Cada instituição, você pegar a própria UFRN, o curso de Geografia, lá na UFRN tem dois cursos de Geografia licenciatura. Tem o presencial e tem o à distância. Se vocês pegarem o curso de Geografia presencial e o à distância para comparar isso que eu vou mostrar aqui, ó, que se chama Matriz Curricular, deixa eu ver aqui a página que está, que eu já deixei separado, ou seja, o que se estuda, quais são as disciplinas, vocês verão que tem diferença. Qualquer curso que você desejar estudar, existe diferença entre as instituições, seja Geografia ou qualquer um outro. Mas não deveria ser igual? Não, porque cada curso ele tem, lógico, as disciplinas básicas são as mesmas, os componentes curriculares são as mesmas, mas cada curso ele tem a sua especificidade para o cenário local onde ele se insere, para atender às necessidades da cidade, do estado onde ele está inserido. Então, por isso que as disciplinas mudam entre os cursos. Se eu pegar o curso de licenciatura presencial e o à distância da UFRN, eles têm disciplinas diferentes. Se eu pegar o licenciatura e bacharelato, como eu vou mostrar aqui, tem disciplinas diferentes. Então, passando rapidinho, que eu estou com ele aberto, o curso de licenciatura. O que é que se estuda no curso? O curso ele tem 4 anos, tanto a licenciatura como o bacharelado, né? Alguns têm a diferença de um semestre a mais, mas, em geral, são 4 anos. Então, se estuda, como eu estava dizendo, principalmente nós iremos ver aqui na licenciatura, disciplinas da área humana e disciplinas da área física. E, além delas, dessas duas grandes áreas, tem também disciplinas relacionadas à educação. Então, ó, geologia, toda a parte de estudo de rochas, da parte de rochas e minerais, principalmente. Primeiro semestre, fundamentos sociofilosóficos da educação, a disciplina voltada para a área da educação. Cartografia, Renan estava mencionando há pouco, questão de produção, análise, compreensão e produção de produtos cartográficos diversos, como os mapas, plantas, croquis, enfim. Meteorologia e climatologia, uma outra área relacionada ao meio físico. Aqui mais adiante, já no segundo semestre, segundo período, né? O semestre. Organização do espaço, a disciplina da área humana, né? Se estuda aí os desdobramentos relacionados, né? Dentro, inclusive, do processo histórico, da organização do espaço, nas suas várias escalas. Outra disciplina de climatologia, geomorfologia, que é o estudo da superfície da Terra, de uma forma mais simples, das formas de relevo, cartografia, novamente, metodologia do ensino, outra de geomorfologia, didática, que é para a área de educação, aqui a parte de geotecnologias, tecnologias da informação e comunicação, pedologia, que é a parte de solos, geografia agrária, análise das relações sociais no campo, sobretudo as relações sociais e também ambientais, é claro, no campo, geografia urbana e dessas relações nas cidades, estuda-se também psicologia, para se ter um trabalho voltado na área da educação, né? Uma formação voltada para a área da educação, geografia econômica, geografia política, ou seja, economia, política, população, mais outra disciplina de educação, e assim sucessivamente. Então, percebam que biogeografia, a distribuição dos recursos, os grandes recursos vegetais na superfície da Terra, e por aí vai. Então, só para que vocês, estou dando uma passada, só para que vocês tenham ideia, em relação do que se estuda, né? Aqui mais adiante, geografia do Rio Grande do Norte, bacias hidrográficas, pega a parte de hidrologia, principalmente de rios, enfim, geografia cultural. Então, perceba que é um curso bastante amplo. Eu, particularmente, sempre me sinto um pouco incomodado quando alguém diz, é humana ou não é,
é uma coisa ou não é. Veja que aquilo que eu disse lá atrás em relação à classificação é uma coisa ou outra, é bem difícil para a geografia. Porque aqui a gente estuda a cultura, que a gente está estudando cultura, por exemplo, aqui, que é a parte de recursos hídricos, em geral. Aqui a gente estuda o meio físico, educação se estuda a parte um pouco de biologia nessa disciplina, se estuda aqui população, se estuda política, economia, psicologia para dar base para a educação, a parte urbana e agrária, enfim, uma série de disciplinas relacionadas a áreas bem diversas, né? Então, eu costumo dizer que aquele que vai pretender cursar geografia, ele precisa ter habilidades diversas, né? Não gostar só de uma coisa. Eu gosto só de ler, mas eu não gosto de cálculo, eu não gosto, por exemplo, não gosto de estar com trabalho de campo. Então, na geografia tem um pouco de cada coisa, e eu acho isso muito bom. E, por sinal, enquanto profissão, para quem quiser estudar a geografia para ter uma profissão, é uma possibilidade, mas tem outras profissões, como, por exemplo, administradores vão cursar geografia justamente por essa visão ampla que a área tem. Economistas vão cursar geografia por essa área ampla que tem. Gente da área das engenharias, das ciências biológicas, que a geografia dá uma base muito boa em termos de, inclusive, visão de mundo, né? Que estuda vários aspectos, tanto das sociedades como do meio natural. A geografia... A geografia é muito interdisciplinar, né, professor? Ela não se prende a esse conceito de área. É de humanas, é de exatas, não. É algo muito interdisciplinar. Eu até achei estranho, né, porque quando eu cheguei na faculdade, estou no primeiro período, né? Aí eu estava pagando geografia econômica. É licenciatura o seu curso, Renan? Não, bacharelado. Bacharelado, Pronto, essa matriz que eu vou mostrar. Aí, quando, de repente, tinha um aluno de economia pagando matéria com a gente. Então, como o senhor falou, né? É muito aberto a possibilidades, a áreas diferentes poderem, sim, estar dentro da geografia. Perfeito, aí. Muito bom, é exatamente isso. Eu, particularmente, para vocês que são jovens, pessoal, o grande diferencial hoje é ter uma visão aberta, né? Eu acho que é uma percepção minha, eu acho que aqueles que têm sucesso hoje, eles têm uma visão aberta. É lógico que estudam bastante as suas áreas, mas têm visões abertas. Desde a minha formação, por exemplo, eu cursei disciplinas lá em estatística, lá em geologia, lá nas ciências biológicas, na ecologia, já cursei disciplinas lá em economia, em sociologia, ou seja, isso é o que faz o profissional ele ter uma formação boa, sólida e ter condições de atuar no mercado de uma maneira satisfatória e, consequentemente, ter oportunidades, né? Então, as oportunidades hoje, elas estão muito relacionadas a isso. Não é só fazer um curso superior e ficar fechadinho nesse curso. Geralmente, quem faz isso não tem tido sucesso profissional, né? Aqui eu vou mostrar a matriz curricular, as disciplinas que se estudam no curso bacharelado. O que vocês vão perceber de diferença? Não vão ter disciplinas da área humana e disciplinas da área natural, da área física, né? Quando eu falo da área natural, tem tanto a parte do meio que se chama abiótico, né, da parte do meio não vivo, quanto do meio vivo terrestre, né? Então, vocês vão ver que tem uma diferença em relação à outra, porque aqui não vão ter disciplinas voltadas à educação. Não vão ter disciplinas de educação, de psicologia, como a gente falou lá atrás. Vão ser disciplinas com um teor ainda mais técnico do que o que se viu anteriormente. Por exemplo, aqui tem a disciplina de estatística, área que, particularmente, eu tenho uma grande afeição, gosto bastante e trabalho bastante nessa área. Então, veja que aqui tem estatística, lá na licenciatura não tem. Por quê? Porque o profissional, o bacharel, ele vai precisar compreender os processos de coleta de dados, de tratamento de dados, de manipulação desses dados, tabulação, geração de gráficos, de tabelas,
de vários outros produtos, trabalhar com programas específicos. Então, é uma especificidade do bacharel bem mais do que o do professor de geografia, né? Se bem que ele precisa ter domínio dessas habilidades também, mas é mais cobrado do bacharel, naturalmente, do que do professor de geografia. Então, tem estatística, diferente, sensoriamento remoto. O que é sensoriamento remoto? Para que vocês entendam de maneira simples. Trabalhar principalmente com imagens de satélites, com os satélites em si que orbitam o nosso planeta e produzem vários produtos com aplicações diversas, né? Desde a parte de agricultura, de meteorologia, a parte de cadastramento urbano, de análise ambiental, análise de queimadas, por exemplo, desmatamentos, enfim, toda essa parte de sensoriamento remoto, geoprocessamento também está ligado a sensoriamento remoto, não tem lá na licenciatura. Que mais não tem? Não me recordo de ter visto hidrologia, hidrologia também não tem, sistemas ambientais não tem, planejamento ambiental não, sistemas geoambientais não vimos lá, gestão ambiental não, prática e planejamento territorial não. Então, perceba que é um curso só, geografia, mas como as formações, como as necessidades são diferentes para cada habilitação, é importante que você pense, antes de tudo, eu desejo ser um profissional de geografia para atuar principalmente como professor, então vou correr para licenciatura. Eu desejo atuar como um técnico, como um profissional, fazendo levantamentos de campo, prestando consultoria para as empresas, trabalhando em órgãos como daqui a pouco eu vou mostrar o IBGE, as várias secretarias, por exemplo, secretarias ambiental, ou de planejamento urbano, realizando trabalhos técnicos de perícia, enfim. Então, o curso não é a licenciatura, o curso é geografia bacharelado. Então, são duas coisas diferentes. Professor Bruno, mas se eu depois de ter feito um, se quiser fazer o outro, naturalmente você vai poder fazer um outro curso. Antigamente existia uma coisa chamada reingresso automático. Você, quando terminava um, se você quisesse seguir, cursava algumas disciplinas a mais, como a gente vê aqui, tem disciplinas que não tem um e tem outro, e vice-versa, e aí você terminava, tinha duas formaturas, duas formações, consequentemente tinha duas habilitações. Então, mas isso hoje em dia já não é mais previsto, tá? Então, são formações diferentes, ok? Lembrando, pessoal, que estamos abertos às perguntas, tá? Fiquem à vontade para as perguntas, vão postando aí que eu e o Renan as responderemos, se soubermos, é claro, não é, Renan? É verdade. Aqui nós vamos falar, pessoal, a parte mais específica ainda do curso, né? Quais os campos de atuação do licenciado em Geografia. Quando se fala em licenciado, nós estamos falando naquela formação, naquela habilitação, relacionado ao ensino, não é? À educação, sobretudo. Então, o profissional de Geografia, formado em Geografia, ele pode atuar onde? Ele pode atuar no ensino fundamental, principalmente no Fundamental 2, ou seja, do 6º ao 9º ano, a componente curricular de Geografia, ela é prevista como uma componente, uma componente dentro da matriz curricular da educação básica, né? Do 6º ao 9º, é o que se chama ensino fundamental. Pode atuar, como vocês sabem, no ensino médio, também é previsto, se diminui a carga horária do Fundamental 2 para o ensino médio, mas também existe a componente curricular de Geografia no ensino médio. Então, pode atuar no ensino fundamental, pode atuar no ensino médio. Uma terceira possibilidade em termos de ensino do profissional de Geografia é atuar com cursos técnicos. Professor Bruno, mas não existe um curso técnico de Geografia, é verdade. Mas lembre-se, não é à toa que a gente está falando das áreas de atuação. Mostrei agora há pouco a questão da formação, das disciplinas
que se estuda durante essa formação, tanto do licenciado quanto do bacharel. Então, se vocês perceberam lá, se estuda um pouco de política, um pouco de economia, um pouco de cultura, um pouco, bastante do meio físico, nas várias áreas do meio físico, né? Parte de solos, relevo, clima, vegetação, hidrografia, e a economia, ainda lá na parte da área de geografia humana. Então, naturalmente, o profissional geógrafo, licenciado, ele pode atuar em cursos técnicos que não seja na área necessariamente, um curso técnico que nem existe, né? Um curso técnico de geografia, não existe esse curso técnico de geografia, mas existem vários outros cursos técnicos que são ofertados e que o profissional de geografia ele pode atuar. Como, por exemplo, nos institutos federais, existe o curso técnico em controle ambiental. Então, o licenciado em geografia ele tem várias e várias disciplinas nesse curso que ele pode estar ministrando. Existe o curso também, por exemplo, o curso técnico em edificações, também tem disciplinas relacionadas a essa área. E assim sucessivamente, existem vários e vários cursos técnicos em que o profissional de geografia ele pode estar atuando. Então, é uma perspectiva que eu estou dizendo aqui para vocês, em termos de mercado de trabalho. Geralmente se pensa logo em, eu vou atuar na ensino fundamental ou no ensino médio. Mas uma das possibilidades é o ensino técnico, que tem vários e vários cursos em que na geografia se pode atuar, né? Construção civil, enfim, tem muitos e muitos cursos, né? Uma outra possibilidade, que eu não sei se é do conhecimento de todos, é o chamado dos cursos tecnólogos. O que é um curso tecnólogo? O curso tecnólogo é um curso técnico? Não, os cursos técnicos são cursos de ensino médio, de nível médio, né? Os cursos tecnólogos são cursos de nível superior, porém eles têm uma diferença, eles são cursos mais específicos, que têm uma duração menor. Geralmente são cursos que têm a duração de 2 a 3 anos. Existe um curso tecnólogo em geografia? Também não existe. Assim como o técnico, não existe o tecnólogo. E como é que o licenciado em geografia pode atuar? Nos cursos tecnólogos em que o profissional de geografia ele está habilitado também a atuar. Particularmente, o primeiro curso do ensino de nível superior que eu comecei a trabalhar, um dia desse eu contabilizei, dos 15 cursos, eu já atuei com as minhas formações em 15 cursos superiores. Então, obviamente, 15 cursos distintos, em várias áreas distintas. O primeiro que eu atuei foi num curso tecnólogo, o chamado Gestão Ambiental. É um curso de nível superior, mas mais específico, que o tempo dele é de 2 anos. Então, perceba que o profissional de geografia pode atuar no Fundamental 2, no médio, em cursos técnicos e em cursos tecnólogos, que são vários. Tem um tecnólogo em gestão ambiental, tem um tecnólogo em saneamento ambiental, tem tecnólogos, já atuei no curso tecnólogo, por exemplo, de petróleo e gás, tem disciplinas desses cursos que o profissional de geografia pode atuar. Enfim, existe uma variedade muito grande de campos. Pode atuar também no ensino superior, né? Os vários cursos do ensino superior. Particularmente, existe o curso superior de geografia, então quem é licenciado pode estar trabalhando no curso superior de geografia, mas pode também estar trabalhando em vários outros, né? Como eu mostrei há pouco. Tem várias formações, como o Renan também falou há pouco, várias formações em que a geografia ela tem uma relação, né? Tem uma relação, às vezes, mais forte, às vezes uma relação menos forte, mas tem muitas áreas que a geografia possui relação. Então, consequentemente, tem vários cursos que se pode atuar enquanto profissional de geógrafo no ensino superior, além do curso de geografia. Aí nós temos o curso de geografia, o curso próprio de geografia, mas tem também o de pedagogia, o de história, no próprio curso de administração, particularmente eu atuo, curso de engenharia ambiental, de gestão ambiental, cursos, inclusive, na área da saúde, que tem disciplinas na área ambiental. Para vocês terem uma ideia, eu já trabalhei com cursos já ministrei aula para o curso de nutrição. O que é que tem a ver nutrição com geografia?
É a ideia que eu falei para vocês de oportunidade, né? De estudar, se qualificar para coisa. Eu ministrava disciplinas de nutrição? Jamais. Não sei nada de nutrição. Mas eu ministrava disciplinas na área de gestão sustentável, de desenvolvimento e sustentabilidade, sustentabilidade ambiental, que são disciplinas que constam, né, em cursos da área da saúde, ao menos constavam à época, né? Então, aproveitar essas oportunidades que existem no mercado e estar atento a elas, né? E estar, obviamente, bem formado para aproveitar bem as oportunidades. Uma outra que eu deixei aqui em destaque, que hoje, para a realidade em que vivemos, é muito importante, é o ensino à distância. O ensino à distância ele pode ocorrer no ensino superior, no tecnólogo, pode ocorrer no técnico. O ensino à distância é uma modalidade de ensino, né? Mas é uma porta que se abre muito grande. Particularmente, eu já trabalho com a educação à distância há 10 anos, já trabalhei na UFRN e em outras instituições, e eu dou essa dica para vocês. Se quiserem cursar geografia, é uma boa a questão do ensino à distância. Se eu quiser cursar outro curso, professor Bruno, é bom me qualificar em educação à distância? Também. Muito importante. Hoje, muitas empresas, principalmente no cenário que vem por aí, que se chama de novo normal, né, que nós não estamos vivendo ele ainda, estamos na fase de transição do antigo normal para o novo normal. Com certeza, muitas empresas já estão mudando os seus processos, migrando para plataformas online, aquelas que já não faziam isso antes, né? E muitas vão manter, porque viram isso como uma oportunidade, e tanto de reduzir custos, como de se manter no mercado devido às perdas que estão tendo agora. Então, ensino à distância é uma boa. Tem vários cursos gratuitos, cursos livres, de curta duração, existem especializações na área. Sugiro muito que qualquer profissional, para qualquer área que você for pensar em fazer curso, se qualifique também em educação à distância, que muitas portas podem se abrir para você. Bem, esse é um pouquinho da parte de licenciatura, mas eu só posso trabalhar dessa forma, professor Bruno, em sala de aula, mais especificamente? Não, existem outras oportunidades para quem é licenciado também trabalhar. Pode ser um pesquisador, né? Eu, particularmente, trabalho também com pesquisa há anos, né? Tanto que realizei mestrado, doutorado, sou revisor, como eu mostrei há pouco, de várias revistas científicas, então, licenciado também pode atuar na parte de pesquisa científica, pode atuar em empresas, diretamente, em programas, por exemplo, de educação ambiental, realizando treinamentos com equipes. É cabível isso para o licenciado, também para o bacharel, mas o licenciado, nesse caso, também tem essa atribuição. Pode estar atuando, por exemplo, com consultoria escolar, ou seja, prestando assessoria, consultoria às instituições de ensino para se montar programas, especificamente para geografia ou não, formações, treinamentos, ou seja, pode estar trabalhando, inclusive, na área empresarial. Pode constituir uma empresa e estar prestando esses serviços às outras empresas que dele precisam. Ok? Então, aqui é uma outra perspectiva que geralmente não se vê para o licenciado que nós estamos apresentando para vocês. Agora, os campos de atuação para o bacharel, para quem vai por aquele outro caminho que nós apresentamos. Aqui nós citamos, até coloquei de uma maneira já mais explícita, né? As várias possibilidades, nós já antecipamos um pouquinho o que faz o bacharel, qual a diferença do bacharel para o licenciado, mais a parte de ensino, educação. O bacharel ele pode atuar com ensino, mas exclusivamente com ensino superior, nas universidades, por exemplo, coisa que o licenciado também pode atuar. São muito raros os concursos, por exemplo, que possibilitam que o bacharel ele possa estar atuando na educação básica como professor. Na verdade, legalmente, isso não é previsto. Existem as atribuições legais do licenciado, existem as atribuições legais do bacharel. Então, onde o bacharel pode estar atuando na iniciativa pública, pode estar atuando em secretaria de limpeza urbana. Como assim, professor? Você me formar em geografia e trabalhar na urbana?
Pode estar trabalhando com programas de gestão ambiental, pode estar trabalhando com a parte de gerenciamento de resíduos sólidos, pode estar trabalhando com a parte de educação ambiental, ok? Campanhas, dando assessoria a campanhas de propaganda e publicidade nessa área, inclusive. Pode estar trabalhando em secretarias de meio ambiente e urbanismo, realizando trabalhos técnicos, né? Secretarias de meio ambiente e recursos hídricos, que na parte aqui, principalmente de avaliação, como nós temos aqui no estado, dos recursos hídricos, né, das barragens, dos açudes, dos nossos reservatórios, monitorando os rios e lagoas, enfim, realizando estudos, inclusive, relacionados à balneabilidade, à capacidade de uso dos corpos hídricos, enfim, tem várias possibilidades. Secretaria de Mobilidade Urbana, uma área que na geografia se trabalha com estudos do meio urbano, planejamento urbano, pode estar inserido aqui. Secretarias de Cultura, nós vimos lá um pouco que existem disciplinas nessa área de cultura na formação em geografia. O que é que colocamos mais? Esqueci de colocar aqui a questão da CAERN. O último concurso da CAERN tinha vagas para geógrafo, para bacharel em geografia, né? Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, principalmente na parte aqui de licenciamento, na parte de estudos utilizando geotecnologias. Aqui numa área mais social, tem um colega, inclusive, que trabalha na Secretaria de... cadê, meu Deus, que eu tinha colocado há pouco? Agricultura e Pesca, Turismo, Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, né? Na secretaria relacionada à assistência social, também tem geógrafos atuando, ou seja, para esses casos aqui especificamente, geralmente se exige a titulação e habilitação em nível de bacharelado, e não mais em licenciatura. Professor, mas eu posso atuar como bacharel, eu sou na iniciativa pública, no serviço público? Não. Pode atuar também aqui ainda no serviço público, né? Porque antes eu tinha colocado somente municipal e estadual. Existem órgãos bem conhecidos, né? Tem vários na esfera federal. O IBAMA abre vagas para geógrafo, bacharel, principalmente. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também. O INCRA também abre vagas para bacharel em geografia. Como o senhor falou, né? A atuação do bacharel geralmente é numa área mais técnica. Geralmente, quando o bacharel ele vai partir para o ensino, como o senhor falou, geralmente é o ensino a nível superior, né? Que é o que ele tem a possibilidade de atuar. Exatamente. Legalmente. Exatamente. Renan falou uma palavrinha-chave agora que eu não tinha dito ainda, né? Questão de legalmente. Existe uma lei que diz o que o licenciado pode... Leis que dizem o que o licenciado pode fazer e leis que dizem que o bacharel pode fazer, né? Eu não vou entrar aqui... até pensei em mostrar, mas eu acho que não é interessante, não achei interessante. Existem leis que dizem isso aqui só pode o bacharel fazer, o licenciado não pode. Existem leis que dizem isso aqui só o licenciado pode fazer, o bacharel não pode. Então, Não pode. é o caso de quem tiver mais curiosidade, eu sugiro estudar não só o curso de geografia, quem está aí na batalha ainda em dúvida, estudar os outros cursos que vai ver que existem essas diferenças. Quem quiser atuar na iniciativa privada, ou seja, prestar serviços para a empresa ou abrir sem uma querer sua própria interromper, empresa. professor. Né? Pode dizer. Avisaram que a gente 10 minutos. Joia, estamos fechando já. Então, quem quiser atuar na iniciativa privada, pode. Eu posso abrir uma empresa sendo geógrafo? Posso abrir uma empresa. Posso prestar serviço para outras empresas? Também posso. Em que área? Consultoria ambiental, licenciamento ambiental. A área de licenciamento empreendimentos, empresas que vão ser abertas ou precisam fazer a sua... precisam fazer o seu processo de licenciamento, renovação de licenciamento, e que as suas atividades em si têm um potencial
de impacto ambiental para o meio ambiente, elas precisam de licenciamento, e o geógrafo, ele compõe as equipes que fazem licenciamento, ele não faz só, mas como ninguém faz só, né? Ele compõe o licenciamento é uma área muito, muito grande, né, professor? Uma área muito extensa, que é formado por uma equipe técnica, geralmente, né? Geógrafos, geofísicos, geólogos, engenheiros ambientais. Então, a área de licenciamento ambiental, eu estava pesquisando há poucos dias, é uma das áreas de maior atuação do geógrafo atualmente, né? Porque muitos empreendimentos estão surgindo, construções, enfim. E o licenciamento ambiental, ele é fundamental para que o empreendimento se concretize, né? Exatamente, André. E todas as empresas, como eu disse, que têm um potencial de impacto significativo, ou seja, importante sobre o meio ambiente, impacto negativo, né? Ou seja, pode trazer algum malefício para o meio ambiente, precisa obrigatoriamente passar pelo licenciamento. E ainda existe outro campo, também bem importante de atuação, chamado certificação, que são empresas que já são licenciadas e querem ter diferenciais competitivos no mercado de trabalho, né? Então, elas realizam operações diferenciadas com mais qualidade, se submetem a certas empresas, que as empresas dão uma certificação, né, uma chancela, um selo, por exemplo, os selos verdes, ISO 14001, dentre vários outros. E aí gera oportunidades para essas empresas e, consequentemente, também de trabalho. Um campo imenso de atuação é o de geotecnologias, que pode estar isolado desses aqui, ou seja, o geógrafo pode estar fazendo consultoria, licenciamento ou trabalho como perito usando geotecnologias, ou ele pode estar trabalhando só com geotecnologia especificamente. E aí tem as várias geotecnologias, geoprocessamento, sensoriamento remoto, trabalho com imagem de satélite, questão de manipulação de dados, bancos de dados digitais, operação com vários sensores, como, por exemplo, tecnologia de GPS, enfim, hoje drones, tem muitos campos de atuação nesse sentido. E uma que eu acho muito legal, que eu acho pouco explorada ainda, é essa de ecoturismo, né? O profissional geógrafo tem um campo muito amplo de atuação, de formação, e é uma atividade econômica que vem se desenvolvendo muito, ecoturismo, turismo rural. Para a gente adiantar um pouquinho, pode dizer. Chegaram algumas perguntas, professor, 2 perguntas. Pode dizer. A primeira: Renan, por que você optou pelo curso de geografia? Assim, falando de estudante para estudante. Sim. Bom, eu tinha 2 opções de curso, né? Primeiro, engenharia e segundo, geografia. A área da geografia eu sempre me interessei muito durante o ensino médio. Até porque, assim, Diego, né, era um professor que chamava muita atenção para a geografia. Ele trazia uma visão diferente da geografia, o que me estimulou bastante. Então, eu quis sair um pouquinho da caixinha, sair da zona de conforto, de me manter naquilo que eu achava que para mim seria bom. Eu gostava da geografia já, então eu pensei, por que eu não posso me arriscar? Então, a geografia veio para mim como uma maneira de conhecer novos caminhos, me abrir a novas possibilidades. E, assim, eu tinha dúvidas ainda, até pouco tempo atrás, mas eu acho que esse período que a gente passou em casa de isolamento, eu tive um tempinho para pensar e eu percebi que a geografia é o curso que eu realmente queria, só não tinha percebido antes. Então, o que me fez querer a geografia também, além de sair da zona de conforto, foi ainda no ensino médio, ter percebido que a geografia ela era muito enriquecedora e ela poderia me trazer várias possibilidades, tanto pessoal como na área de mercado de trabalho. Porque, como o professor Bruno está falando, está mostrando, né, a geografia, tanto o licenciado como o bacharel tem uma grande área, uma área de atuação muito grande, né? Então, esse foi um dos motivos de eu também ter escolhido a geografia. Tem outra pergunta. Só em cima do que você falou, Renan, eu entendo que muitos têm dúvida. A minha, inclusive, falando de mim, a minha justificativa foi para buscar a geografia foi semelhante à sua, um pouco coincidentemente, né?
foi realmente quem procura geografia geralmente é alguém muito instigado pelo conhecer, gosta de ter uma visão crítica sobre as coisas, é um curioso, no sentido positivo da palavra, né? E, como eu mostrei aqui, a gente está finalizando, né? Quem tiver dúvida, eu gosto particularmente também muito de filosofia, quem tiver dúvida, não sei, hoje a gente vive numa sociedade em que é muito criticado por ter dúvida, é muito cobrado por ter, no caso, dúvida, e é exigido que se tenha solução para tudo rápida, né? Se tome partido das coisas rapidamente, se tenha decisões rápidas. Na verdade, essas pessoas estão bastante apressadas em si. Então, você que está com dúvida, como a Renan disse, estava com dúvida, a dúvida é um princípio de sabedoria, né? Aquele que tem dúvida, ele está pensando no amanhã, está pensando no seu hoje, está pensando nas possibilidades, não está metendo os pés pelas mãos. Enfim, se você ainda está com dúvida num curso ou no outro, a mensagem que a gente deixa é que procure estudar, procure se qualificar. Em geral, hoje em dia, só tem sucesso quem procura se dedicar bastante. Quem se arrisca, estudos, né? Quem se arrisca, quem se arriscar também é muito importante. Tem outra pergunta, professor, que vai servir para nós dois. Pergunta assim: como está sendo estudar geografia? É mais empolgante que no ensino médio? Bom, estudar geografia é se arriscar. É se arriscar pelo novo, né? Como o professor falou, para estudar geografia tem que ter curiosidade. A curiosidade, ela motiva demais a gente a sempre querer ir mais fundo. E tá sendo muito mais empolgante do que no ensino médio. Porque até chegar à universidade, quando eu escolhi geografia, quando eu fui aprovado de geografia, no ensino médio eu gostava muito da área de geografia política, né? Que é ensinada no ensino médio. Mas quando eu cheguei na universidade, e eu tinha expectativa de querer manter essa linha de raciocínio. Só que quando eu cheguei na universidade, eu percebi que tinha muito mais possibilidades. Então, está sendo muito mais empolgante porque eu estou tendo uma visão mais concreta e mais crítica do que a geografia. Então, está sendo muito melhor, muito mais instigante e é um curso que eu indico. Eu realmente indico para quem está ali em dúvida. A geografia ela é um curso sensacional para você se arriscar, para você que gosta de conhecer o mundo de diversas formas, não só o mundo biológico, mas a cultura, a economia, a história, enfim, de várias maneiras. Dailton, por favor, coloca só esse último slide. Bom, as expectativas que eu tinha... Isso, perspectivas futuras. Bom, eu tenho 4 perspectivas futuras que eu desejo conseguir. A primeira seria encontrar minha área de pesquisa, porque, como eu citei anteriormente, eu curso bacharelado. Então, eu queria seguir a área de pesquisa. Eu acho que a licenciatura não me atrai muito, sabe? Não é algo que eu sinta realmente o desejo de ir para a sala. Eu prefiro o campo, prefiro a pesquisa. Segunda, aproveitar ao máximo o curso. Como eu falei, estou no primeiro período, então, mas eu já tenho isso na cabeça, de querer aproveitar tudo que o curso tem a me oferecer. Cada leitura, cada trabalho, cada relação com o professor, com o aluno, enfim. Outra perspectiva é terminar o curso, porque, assim, pode parecer até engraçado, mas terminar o curso eu acho que é uma perspectiva que a gente tem que ter, porque a gente encontra diversas dificuldades, diversas barreiras ao longo do curso, ao longo da vida como um todo, né? Mas a gente tem que ter o foco, a gente tem que ter a vontade de ir em frente. Então, terminar o curso é uma das minhas perspectivas futuras. E a quarta e última, mas não menos importante, desenvolver pesquisas dentro da minha área de interesse. Depois que eu encontrar lá a área de pesquisa que eu quero seguir, eu pretendo desenvolver pesquisas, ter uma atuação mais concreta. Então, é isso. Eu indico muito o curso de geografia para vocês.
Vocês podem dizer, ah, mas você está chegando agora. Mas a gente conhece um mundo lá dentro da universidade. E o curso de Geografia, ele traz para a gente essa vontade de querer conhecer mais, essa vontade de ir mais fundo. Então, para quem está em dúvida, eu indico a Geografia, de verdade. E eu acho que a gente precisa... Pronto, só uma palavrinha para finalizar essa questão que Renan falou, a questão do curso. Quem for estudar Geografia, diga isso a Renan e digo a quem for ingressar. Ele falou uma coisa muito legal. Procure se dedicar ao máximo. Particularmente foi algo que lógico, você vai encontrar uma área, a geografia é muito grande. Praticamente quase tudo que você pensar, se você pensar, eu quero trabalhar com cultura, dá para trabalhar dentro de geografia, como eu mostrei aqui, né? Muita coisa. Então, mas eu costumo dizer que procure quem quiser fazer o curso, não se fechar logo nas primeiras disciplinas que cursar a uma área, porque senão você perde muito com isso. O que é que eu estou dizendo? Por exemplo, suponhamos que Renan está no primeiro período, aí ele gosta lá da parte de cartografia, que é uma disciplina que se vê logo no início. Aí diz, eu amo cartografia, vou agora seguir com isso, que eu quero trabalhar com isso e tal. Aí as outras eu vou empurrando com a barriga, vou passando, tirando a notinha no mínimo para passar mesmo e tal. Vai se perder muito com isso em termos de formação, de qualidade, de capacidade de análise enquanto geógrafo. Vai se perder muito. O diferencial do geógrafo na sociedade é a sua visão ampla, quase que praticamente 360 graus 360 sobre graus. o que está ao nosso redor. Então, quem entra logo e já se fecha dentro de uma caixinha, naturalmente ele perde toda essa diversidade muito bonita e muito positiva que há na geografia, né? Então, é uma dica que eu deixo aí para vocês. Ok? É isso, né? Bom, agora finalizando, né? Em nome da organização, eu quero muito agradecer a vocês. Foi um momento muito proveitoso, onde, assim, vocês falaram muita coisa e ficou muito bom, assim. Acredito muito que foi muito enriquecedor para todas as pessoas que estão assistindo e para todo mundo que estava em dúvida no curso, né? Eu agradeço também muito, além de agradecer a vocês, também quero agradecer a Diego, né, por indicar vocês, pessoas que ele conhece e tudo mais. E é isso, não sei se vocês vão agradecer, se vocês quiserem agradecer, o momento é agora, para depois eu finalizar. Rapidamente, né, eu gostaria de agradecer pelo convite, gostaria de agradecer a Diego pela indicação, e é isso. Obrigado, professor Bruno, também, pelo conhecimento passado. Obrigado a quem assistiu, e é isso, gente. Tá em dúvida? Vai para Geografia. É isso aí, eu faço das palavras de Renan as minhas, né? Agradeço a organização, agradeço ao professor Diego, um grande amigo, um grande irmão, cursamos a graduação juntos, trilhamos os caminhos da geografia juntos, sempre fazendo desde os primeiros trabalhos, um excepcional profissional, e agradecer a organização e todos que estão prestigiando, né, nessa sexta-feira, nesse horário, a essa exposição. Muito obrigado a todos. Então é isso, gente. Por hoje foi isso. Quero muito agradecer a todos vocês que ficaram até agora assistindo. E lembrando que amanhã tem mais, então não perde, porque a gente vai divulgar os cursos lá no Instagram do MSE. E vamos deixar aí também com vocês o Instagram tanto do professor Bruno como de Renan. Muito obrigado a todos e uma boa noite para vocês.